Olá, bom dia de novo. Hoje eu vou falar sobre 3 coisas fundamentais. Eu vou tentar fazer como o youtuber da vida, que fala mais rápido, né? E talvez a coisa funcione melhor. Bom, essas 3 coisas fundamentais que eu vou falar hoje, uma delas é a questão do porquê e das perguntas. E não pense que isso é uma coisa trivial não, e coisa banal. Eu vou te explicar por quê. A segunda coisa tem a ver com os limites. Nada mais importante do que a gente entender o que é limite, né, e como são esses limites que a gente tem que se dar conta que existem e que estão na nossa volta e a gente muitas vezes não percebe. E a terceira coisa tem a ver com a frase do Tesla, que fala que se a gente entender o 3, 6 e o 9, a gente vai entender o mundo. Eu particularmente, na minha experiência pessoal, tenho visto entendido finalmente o que o 3, 6 e 9 realmente representa e por que ele é tão importante na tua vida e na minha. Mas vamos começar por quê, né? O porquê parece simples, mas não é. Mas se pergunte uma coisa: quantas vezes você pergunta alguma coisa? Você vai dizer, não me pergunto quase nunca. Na verdade, você nem percebe as perguntas que você faz. Você faz as perguntas perguntando para alguém, perguntando para você mesmo, ou perguntando para o universo, seja qual universo aqui a gente quiser falar, né? Então, às vezes é sutil, né? A gente pergunta usando o corpo, pergunta usando as palavras, pergunta usando as emoções, pergunta mostrando sentimentos. São muitas perguntas. E se a gente notar, a criança quando é pequena, ela já começa a fazer pergunta. Você fala alguma coisa, ela fala, por quê? Aí, por quê? Enche o saco, inclusive. Mas é fundamental, desde uma criança pequena até a gente que é adulto, idoso, mais do que idoso, aborrecente, qualquer um. Se você não faz perguntas, a tua vida talvez não tenha as respostas que você gostaria de ter. Simples assim. Porque se você não percebe a necessidade e a razão do mundo de que as respostas são as coisas mais importantes na nossa vida, tudo precisa de uma resposta. Mas se você não faz as perguntas, ou você não percebe as perguntas que gostaria de fazer, talvez as respostas que você tenha não são adequadas. Quando a gente, por exemplo, faz uma coisa ruim para alguém, né, ou a gente é ignorante com alguém, na verdade a pergunta que a gente está fazendo é assim, olha, eu sou ignorante, e você? Né? Então, praticamente a resposta vai ser muito mais ou menos para zerar aquilo que você está perguntando, ou seja, para equilibrar o que você está perguntando. Né? Então, equilibrar ele pode ser tanto de conhecimento quanto de uma informação contrária, dependendo do tipo de pergunta que você faz. Essa coisa eu não quero me estender, porque aqui é um vídeo para, né, trazer à luz aqui algumas coisas que a gente pode perceber se alguém fala, né? E eu tenho ouvido isso de outras pessoas, por isso que aqui eu falo também. Bom, a segunda coisa fundamental são os limites. Nada mais importante do que limite. Qual o limite? Bom, limite em tudo, limite no corpo. Não, eu vou correr mais do que deveria. Quando estiver doendo, tem que doer mais. Será que esse pensamento que se usou muito nas academias é verdadeiro? Funciona? Eu acho que não. Colocar no limite aí, até o limite do suportável, para fazer com que exista um crescimento paulatino. Claro, você sente um desconforto, sim, doer é outra coisa. Então qual é o limite? É o limite do desconforto, é o limite do que tem alguma coisa que não me faz bem. Comi alguma coisa, não estou me sentindo bem, né, com aquilo que eu comi. Então é um desconforto, não é dor. Dor, vai para o hospital. Dor, faça alguma coisa. Dor, pare de fazer aquilo que tem que fazer. Então os limites do relacionamento, desculpe, da vida profissional, tudo precisa saber o limite. Você sabe seus limites? Você sabe os limites que impõe a sua consciência? Você presta atenção nos limites que a vida está te mostrando e que você precisa quebrar esses limites de alguma forma, às vezes? Por que quebrar limite? Porque o limite pode ser quebrado desde que você vá paulatinamente quebrando esses limites, para fazer com que seus limites alonguem. É a mesma coisa, se eu ficar na volta da minha casa é o meu limite. Se eu caminhar um pouquinho mais, tudo bem. Se eu tiver que caminhar 36 horas, eu estou fora do limite, vamos dizer assim, estável de crescimento ou de evolução, qualquer que seja.
A terceira coisa fundamental, que é a misteriosa frase do nosso amigo Tesla, 369, é assim, 369 tem aparecido muito para mim, assim, né? Quanto mais a gente percebe alguma coisa, mais essa coisa aparece para você, para te responder as tuas perguntas, mesmo que você não faça elas diretamente. Ele vai mostrar que o limite é maior do que aquele que você está normalmente acostumado a ver. E o 369 é super fundamental. Por quê? Porque o 3, nada acontece se você não chegar no 3, né? 1 e 2 não funciona, precisa mais. Por isso que, né, na criação tudo precisa 2, porque precisa 2 para quebrar o limite. Então 3, 6 e 9 não é número de continuidade, ele é número de evolução, de criação, de consequência, de passar dos limites. De novo, limite. Então, o 3 precisa existir e o 3 vai aparecer na tua vida muitas vezes, né? Você precisa, né, tem aquela coisa, bata 3 vezes na madeira. A gente faz certas coisas e não percebe o quanto isso já está dentro de nós. E o 6? Bom, o 6 é a base dessa pirâmide do 3, 6 e 9. Então ele é a ponte para você chegar no 9, que seria o mais perfeito de qualquer coisa, né? Porque tudo na criação vai ter o 3, 6 e 9 sendo base dessa ruptura, né, desse crescimento, dessa evolução. Se você pegar aí o perfil das pessoas, você vai ver que existe aí até técnicas que usam o 3, 6 e 9 para você ver os limites aí das 9 personalidades possíveis e que você vai intercalando a vivência através do conhecimento dela. Então o 3, 6 e 9, ele é muito mais do que eu estou falando, né? Aqui eu estou usando um exercício mental de falar o 3, 6 e 9 de uma maneira simples, mas ele vai muito mais do que isso. E eu posso garantir, porque eu estou brincando, aprendendo day trade para poder fazer disso a minha vida profissional depois dos 60, e eu descobri que nas configurações que se usa, muito pouca gente usa o 3, 6 e 9, mas eu estou usando e ele tem me mostrado que ele mostra não continuidade, mas ruptura. O que você quer num day trade, por exemplo? É saber aonde começa, né, uma tendência, onde começa uma reversão de tendência. Desculpe, o vídeo cortou aqui, estava mal configurado, na verdade. Então, voltando aqui, os limites, eles mostram aquilo que a gente precisa compreender para saber como que a gente pode ir além dos limites, né? E como que a gente não passa dos limites para criar dor, né? Ou seja, não sofrer com isso, mas sim ter um desconforto necessário, muitas vezes, para fazer qualquer coisa. O desconforto é comum, né? Quando você levanta da cama, tem desconforto, né? Quando você vai tomar banho, você fica desconfortável depois, né? Então, a gente tudo tem um nível de desconforto, mas isso que é fundamental, diferença entre desconforto e limite. Então, só lembrando, as 3 coisas fundamentais: se perguntar ou perceber que você está perguntando o tempo todo, e ver essas respostas para que você possa usar essas respostas como algo que te faça crescer. E a outra coisa, que eram os limites, né? Para você entender aí como é que eu uso os limites para viver melhor. E a terceira coisa é buscar um pouco mais de informação sobre o 3, 6 e 9, porque tudo gira em torno desses números básicos, é com eles que as coisas acontecem. Perceba que ele existe na tua volta. Um abraço, até a próxima. Bom dia a todos.